Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, levando ao seu lar, seu coração, a sua família, as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que esta bênção de Deus em Cristo Jesus possa chegar até o seu coração, possa proporcionar a você que nos assiste a bênção da salvação, a bênção da cura, a bênção da libertação, para que, crendo no nome glorioso do Senhor Jesus, no Jesus que está vivo, ressuscitado, para que você tenha esta bênção, esta vitória, para que você tenha certeza, garantia da salvação da sua alma. E você poderá estar entrando em contato conosco para pedir as suas orações através do nosso WhatsApp, código de área 35 998 32 3680, e também através do Telepaz, código de área 35 3721 1568. Nós teremos imenso prazer em atender você para que você receba a bênção de Deus na sua vida. Se você tem problemas, tem dificuldades, está passando por ansiedades, talvez até mesmo perdendo o sentido do seu viver, entre em contato conosco. Nós queremos atender você, nós queremos orar com você e orar por você, para que a bênção de Deus alcance a sua vida, o seu lar e a sua família, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. No Salmo de número 8, que já no programa anterior falamos dele, queremos continuar neste lindo Salmo, esta maravilhosa declaração de louvor do salmista Davi, nesse Salmo em que Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. No versículo 4, 5 e 6, nos diz que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menos o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo de seus pés. Esta é a declaração neste louvor do salmista Davi, deste Deus que é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Davi faz uma reflexão neste louvor, que é um homem mortal,
para que dele te lembres. E o Filho do Homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. É este Deus que chama, convida todos os pecadores para o arrependimento, para uma reconciliação com Ele. E para isto, precisamos contemplar as maravilhas deste Deus, precisamos contemplar a glória deste Deus. E hoje, nos nossos dias, em que temos um avanço científico, um avanço da ciência, em relação ao tempo em que viveu o salmista, nós temos um grande avanço. Mas, no entanto, o Deus é o mesmo. O Espírito Santo de Deus que inspirou o Davi neste cântico de adoração, nesse salmo, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Aliás, que este salmo de número 8 é um salmo messiânico. É um salmo que retrata Deus tal como Ele é, e um Deus de misericórdia, de graça, que, embora o homem tendo pecado, tendo transgredido, Deus continua olhando para este homem. O primeiro homem, Adão, que significa barro, foi criado à imagem e à semelhança desse Deus. E tudo, segundo a descrição do Gênesis, da criação, capítulo 2 e capítulo 3, da criação do homem, Deus o criou do barro, do pó da terra. E Deus soprou nele, nas suas narinas, o espírito de vida, este fôlego de vida. Deus colocou no homem a alma, colocou no homem o espírito e lhe deu um corpo. E tudo que Deus criou, Deus entregou nas mãos de Adão. É por isto que no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali Satanás, ou o diabo, tanto faz, oferece a Jesus, tão simplesmente para Jesus adorá-lo. Se Jesus se curvasse e o adorasse, ele daria a Jesus todos os reinos da terra. Porque tudo que estava nas mãos de Adão, quando Adão se submeteu a Satanás, foi induzido através da mulher, Eva, primeira mulher, foi induzido à tentação e aceitou aquilo que Satanás ofereceu. Então tudo que estava nas mãos de Adão passou para as mãos de Satanás. Por isso que Satanás pôde fazer esta oferta a Jesus tão somente se ele se curvasse e o adorasse. Mas Jesus refuta Satanás, declarando que tão somente ao Senhor teu Deus adorarás, prestarás culto. Ainda nos dias de hoje, esta bênção de Deus é para todo homem que crê
na sua palavra, que crê na provisão que Deus tem dado para que o homem seja salvo. Quando o homem se volta para a idolatria, se volta para a adoração de objetos, se volta para fazer sacrifícios, ele está simplesmente refutando aquilo que Deus tem oferecido e está se submetendo a espíritos estranhos, a espíritos destruidores e aniquiladores, a espíritos enganadores. Mas nesse salmo, nesses versículos que nós lemos, o salmista, neste cântico de adoração, ele faz referência ao homem mortal, ele faz referência que Deus não se esqueceu deste homem mortal, Deus tem se lembrado dele, Deus tem visitado o Filho do Homem, porque Deus o fez pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. E fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Esse salmo, esses versículos, no Novo Testamento, citado esses versículos, e nessa tradução é aplicada a Jesus, porque Jesus também escreve o evangelista e médico Dr. Lucas, que Jesus é o Filho do Homem. Jesus é o Deus que tornou a forma do homem. É o Filho do Homem que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que Jesus tomou a forma de homem, mas sem pecado. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E no Evangelho de Lucas, em que temos o cântico de Maria, que foi escolhida por Deus, uma virgem, para ser um instrumento de Deus, para que Jesus pudesse vir ao mundo. Então, neste cântico, Maria declara: eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo a sua vontade. Após receber a revelação do anjo, que ela foi escolhida para ser a portadora do Filho de Deus. E nós vemos que Maria, em poucas partes, em alguns momentos dos evangelhos, ela é citada, e a última menção que se faz de Maria é no livro de Atos, capítulo 1, versos 42, quando os discípulos estavam ali reunidos em Jerusalém, e que Jesus havia ordenado que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Então, ali é relatado que Maria estava junto com os discípulos e com os seus filhos. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e após a concepção de Jesus, Maria continuou virgem. E é por isto que Jesus veio sem pecado. Porque se Deus houvesse violado a virgindade de Maria, Jesus viria em pecado. Depois Maria teve seus filhos e filhas. Nos é relatado nos evangelhos que ela teve filhos e filhas normalmente. Mas ela foi um instrumento e foi fiel a Deus, porque em nenhum momento
Maria requereu alguma posição especial para si, pelo fato de ser portadora, ter sido um vaso, um instrumento que Deus usou para que Jesus viesse ao mundo. Por isso, esse versículo do Salmo 8 é aplicado a Jesus no Novo Testamento como o Filho do Homem. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, no versos 6 e 8, o escritor aos Hebreus escreve dizendo, capítulo 2 da carta aos Hebreus, do versículo 6 a 8, mas em certo lugar testificou a alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituístes sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O salmista, nesse Salmo 8, ele faz essa declaração, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e aqui no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus faz essa aplicação a Jesus como o Filho do Homem, como aquele que sujeitou todas as coisas e foi vitorioso, ressuscitando dentre os mortos, apresentando um sacrifício que agradou a Deus, e com esse sacrifício ele resgatou muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o Filho primogênito de Deus, é o primeiro, é através dele que Deus tem gerado novos filhos. É por isso que o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 12, ele escreve dizendo, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Portanto, pela obra de Cristo, a salvação é uma realidade. Hoje, se um judeu, um gentil, quiser ser salvo, precisa aceitar e receber a Jesus como Senhor da sua vida. Porque a salvação é pela graça de Deus. Graça significa favor não merecido. Deus nos deu o seu único Filho amado, Jesus Cristo, como declara também o evangelista João no seu evangelho, capítulo 3, verso 16, dizendo, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há cor, não há raça,
não há posição social, todos dependem e precisam de aceitar, receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, confessando com a sua boca a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, para ser salvo. É por isso que o escritor aos Hebreus aplica esses versículos como sendo a Jesus, porque foi através desta obra e da vinda de Cristo que estas palavras do salmista se cumpriu e a porta da graça se abriu a todos os homens. No versículo 8, o escritor aos Hebreus diz: ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Neste mundo caído, dominado por Satanás, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Porém, Jesus já está coroado de glória e de honra no céu. Diz o versículo 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ou seja, Jesus tomou o lugar de todos os homens para perdão dos pecados e salvação das almas. Por isto é necessário aceitar, receber a Jesus como Senhor e Salvador da vida, para receber esta dádiva que Deus nos ofereceu em Jesus Cristo. Isso significa que os poderes malignos do mundo estão condenados à ruína total e ao julgamento do Deus Criador por Jesus Cristo. Portanto, escreve o apóstolo João em sua primeira epístola: aqueles que são de Deus, que são de Cristo, o maligno não toca, o maligno não tem poder para destruir. Você não gostaria de ter esta proteção? Então entregue, receba Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e mude. Não seja apenas um religioso, seja um homem, uma mulher com a vida entregue nas mãos do Senhor Jesus e passe a testemunhar que o Senhor Jesus transformou a sua vida, perdoou os seus pecados e salvou a sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e quero orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, te peço, Senhor, nesta hora, toca, Senhor, por sobre esta vida que me assiste, ó Deus, por este coração, Senhor, que se volta para Ti, para a Tua palavra, se arrependendo, Senhor, dos seus pecados. Toca nesta hora, passa a virtude, Senhor, do Teu poder, Senhor, que esta Tua palavra seja a palavra viva e poderosa, para a bênção da salvação, para a bênção da libertação, para a bênção, Senhor, da cura, da remoção, Senhor, da obra da feitiçaria, da macumbaria, da escravidão, Senhor, de Satanás, de espírito de demônios que advém por sobre essa vida. Eu ordeno que em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, que esta mente seja libertada
liberada agora, mente atrofiada, mente amarrada, seja liberada agora, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, para que esta vida se volte para o nome glorioso do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém.